Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço aí a todos que estão aqui presencialmente nessa noite, também nos assistindo de forma online. Vamos juntos chamar a convidada especial da noite, minha esposa, psicóloga Gabriela Pise Carvalho. Nós vamos iniciar a segunda temporada hoje e nós vamos trabalhar o tema autocuidado, autoconhecimento, diversos temas, e hoje nós vamos iniciar com temperamentos. E como nós fizemos na primeira temporada, vou pedir para a Gabi se apresentar, contar a história dela até esse dia de hoje e esse tema especial. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de cada um nessa noite. E também a todos que estão nos assistindo online, que possa ser um tempo de enriquecimento nas nossas vidas. E, embora a maioria de vocês me conheçam, mas vamos lá, Eu tenho 28 anos, sou formada em psicologia há exatamente 6 anos, e a psicologia nunca foi algo que me saltou aos olhos. Eu nunca pensei em ser psicóloga, mas naquela fase de vestibular, de adolescência, conselho de mãe nunca falha. Então, nessa fase da minha vida que eu não sabia muito, o que fazer, qual curso resolver e decidir, a minha mãe falou: olha, você deveria tentar psicologia, é algo que você tem jeito, de ouvir, você é paciente, você tem algumas qualidades de um psicólogo. E aí eu falei: mãe, eu vou dar uma pesquisada e eu vou tentar. Vou fazer um ano. Se não for algo que me agrade, eu vou parar e aí eu recomeço em outro curso. Só que foi algo que eu me apaixonei. A psicologia, na verdade, ela me escolheu, não eu escolhi ela. E de lá para cá, desde quando eu me formei, eu atuo na área clínica. E além da psicologia clínica, eu sou coordenadora aqui do Projeto Social Raízes, onde nós atendemos 80 crianças no contraturno escolar. Então, eu sou responsável por desenvolver todas as atividades, fazer o cronograma semestral, anual. Então, tudo passa pelo meu crivo, Então, além da psicologia clínica, eu tenho essa parte que é a psicologia social. E eu sou casada com o Maurício. Tenho 2 filhos, o Pedro, de 3 anos, e a Esther, que está com 8 meses. E é isso, a minha vida, resumidamente, é isso. Vamos fazer a primeira pergunta sobre o tema temperamento. O que é o temperamento? Bom, muitas pessoas confundem o temperamento com a personalidade, mas são coisas totalmente diferentes. Então, o temperamento, ele faz parte do nosso ser, e ele é algo imutável, ele não muda. É uma característica genética. Então, cada um nasce com um gene que determina esse temperamento. Então, o temperamento nada mais é do que a nossa forma de se comportar no mundo, os nossos interesses, os nossos gostos. Cada um tem um temperamento. Então, ele é praticamente isso, é a nossa maneira de se expressar no mundo, e é algo genético, é algo que não varia. Não sei se vocês já passaram por uma situação parecida, eu tenho certeza que já, principalmente situações mais delicadas, E aí, quando acontece, geralmente nós falamos assim: é a personalidade da pessoa. Você joga para a personalidade. Personalidade é o temperamento? Entende qual é a diferença exata entre temperamento e personalidade? Na verdade, existe uma diferença entre temperamento, personalidade e caráter. São 3 coisas totalmente distintas. O temperamento, como eu disse, ele não muda, ele é inato e genético. A pessoa já nasce com aquele temperamento, então ela vai ter aquele temperamento ao longo da vida. Já a personalidade, ela é algo que é construído ao longo da história da pessoa. E a personalidade, ela não é composta só por fatores
genéticos. No caso, o temperamento compõe a personalidade. Mas a personalidade ela tem muito mais a ver com o meio ambiente em que a pessoa vive, tá? Eu vou dar um exemplo. Duas pessoas com o mesmo temperamento, que viveram em ambientes totalmente diferentes. Uma pessoa viveu em um ambiente acolhedor, um ambiente onde, uma família que apoiava, que amava, que supria todas as necessidades. E outra pessoa com o mesmo temperamento, mas que cresceu em um ambiente hostil, um ambiente de violência, um ambiente onde ela não era compreendida nem acolhida. A personalidade dessas pessoas, elas vão ser distintas. Então, o principal fator da personalidade é o meio ambiente onde a pessoa vive e ela se desenvolve ali naquele ambiente. E tem um terceiro fator de distinção, que é o caráter. Porque muitas pessoas falam assim, essa pessoa é mau caráter. Vocês já ouviram alguém falar isso? É mau caráter, né? Mas o que é o mau caráter? O caráter nada mais é do que uma impressão que a própria família, a sociedade deixa na pessoa com relação a valores. Então, é algo que tem também relação com o meio onde essa pessoa vive, né? Aquilo que a família diz como ético, como moral, fica impresso naquela pessoa e isso forma o caráter. É uma conduta mais voltada para a moral e para a ética, tá? Então, tem essas três distinções. Por isso que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, olha, mas eu dei a mesma educação, eu teve a mesma criação, mas dependendo da experiência, tem essa alteração de personalidade. Porque o temperamento dá base para a personalidade, né? Vamos pegar o exemplo assim, eu tenho o Pedro e tenho a Esther. O Pedro já mostra um certo temperamento, porque é genético, então eu já consigo observar algumas características de temperamento nele. Só que ele recebe a experiência de educação, de correção de uma forma. Já a Esther, ela vai manifestar o temperamento dela e de acordo com esse temperamento ela vai receber essa correção, essa educação de uma maneira diferente que o irmão. Porque o temperamento é algo peculiar, é algo íntimo da pessoa. Então, tem interferência do temperamento na própria conduta, futura. E mesmo que sejam irmãos, pessoas que receberam a mesma educação. E, assim, é um ditado popular que, eu dou a mesma educação. Mas, assim, como profissional, eu não concordo muito. Porque cada filho é de um jeito. Então, você pode dar os mesmos princípios, a mesma base de valor, mas a maneira como você se comporta com o seu filho acaba sendo diferente de um para o outro, porque cada um tem uma maneira de se manifestar no mundo. Quais são os temperamentos? Vamos classificá-los, então, agora. Se vocês receberam um papel, A Gabi vai explicar para vocês um pouco. Você pode classificar? Bom, são 4 temperamentos que são considerados pela psicologia. Existem alguns estudiosos que nomearam outros temperamentos, mas os 4 clássicos são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eles são divididos em 2 grupos, o grupo ativo e o grupo passivo, tá? Então, os 2 temperamentos que são considerados ativos são o colérico e o sanguíneo. E o passivo é o melancólico e fleumático. Então, o temperamento colérico. Qual é a principal marca de uma pessoa colérica? Ela é uma pessoa explosiva, ela é uma pessoa dominadora, ela é uma pessoa que não tem muita paciência com as coisas. E essa pessoa ela tem uma tendência muito grande a liderar. Então, dominador, explosivo é algo negativo, mas quando muito bem trabalhado, e aí entra o autoconhecimento, essa pessoa ela se torna uma pessoa de confiança, uma pessoa que ela começa algo e ela vai até o fim, ela não desiste no meio do caminho, então ela é persistente. Quando muito bem trabalhado o ponto negativo, ela acaba se tornando uma pessoa positiva
né, nesse sentido de liderança, de começar e terminar. São qualidades do colérico. Um exemplo de pessoa, de uma figura, né, que a maioria que deve conhecer, colérica, era o Paulo, o apóstolo Paulo. Os próprios estudiosos, eles usam referências de pessoas, né, conhecidas. E Paulo, ele é considerado um típico colérico, né, porque ele tinha essa questão de explodir, de dominar, de liderar, né? Então, o colérico, essa é a marca dele, liderança. Já o sanguíneo, ele é uma pessoa totalmente carismática, né? Onde chegou chegando e é alegre, muda o ambiente. Vocês conhecem pessoas assim que mudam o ambiente? Que já chega rindo, já chega, né, expandindo. Você fala, meu Deus, onde ela vai com essa energia toda? Né? E ele é de fácil comunicação, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa contagiante, tem muitos amigos, né? Então o sanguíneo, ele tem todas essas qualidades, mas só que ele tem uma tendência muito grande ao egoísmo. Então é uma pessoa que precisa ter um certo cuidado para não trazer tudo só para si, querer as pessoas só para si, né? Porque eu tenho tantos amigos, mas aquele amigo lá esqueceu de mim, né? Então tem essa tendência um pouco egoísta. E os temperamentos passivos, como eu disse, que é o melancólico e o fleumático, o temperamento melancólico são pessoas mais introspectivas. Pessoas que não gostam de sair tanto, pessoas que preferem ficar mais em casa, são mais reflexivas, pensam mais antes de agir, né? O melancólico, ele tem uma tendência muito grande ao deprimir-se, a ficar deprimido, né? Então, são características negativas dele, o deprimir-se, mas quando ele consegue ter um autoconhecimento e consegue trabalhar, né, esses aspectos em si, ele é um bom ouvinte, ele é um bom companheiro, ele é uma pessoa atenciosa e ele é aquela pessoa que se sacrifica pelo outro. Muitas vezes deixa de fazer para si, para fazer pelo outro. O melancólico, ele é um temperamento mais estudado, porque ele é o mais rico, vamos dizer assim, de pontos negativos e também de pontos positivos. E as pessoas melancólicas, geralmente, são as mais assim inteligentes, porque tem essa questão de introspecção, de reflexão. E pessoas melancólicas têm tendência à arte, né? Ser artista, gostar mais dessa questão de pensamento, de estudo, né? Muitos psicólogos famosos tinham esse temperamento, tá? Então são pessoas mais analíticas. Já o fleumático, ele é aquela pessoa assim, ó, que nem chove nem molha. Sabe aquela pessoa que quer evitar briga, quer evitar discussão? Então o fleumático, ele é uma pessoa assim, que ele faz de tudo para deixar o ambiente legal. Deixar o ambiente bacana, fazer com que o outro se sinta bem. Ele é uma pessoa também comunicativa, gosta de sempre trazer um humor nas conversas, faz um comentário, né, uma piada, sempre quer ver as pessoas sorrindo. Mas ele tem uma dificuldade. Tudo que ele começa, ele não termina. Ele é indeciso, ele é confuso, né? Então, pessoas fleumáticas, elas têm uma tendência a desistir muito maior do que os outros temperamentos, né? Mas, como eu disse, quando tudo muito bem trabalhado, quando a gente reconhece o nosso temperamento e tenta trabalhar os pontos positivos, a nossa vida só alavanca, né? E só tem um potencial muito grande a ser manifesto. Todos receberam. Fazer uma pergunta. Eu creio que alguns estão identificando os pontos, né? Vamos supor que alguém está ali olhando e ele viu aqui uma qualidade, que ele é uma pessoa amável, e aí depois ele viu que ele é decidido, leal, só qualidades, né, gente? Não vou falar defeitos, tá? E a pessoa não consegue identificar nenhum defeito, só essas qualidades mais mescladas. Porque muitas vezes nós vamos fazer análises e pensar, e refletir e encontrar, e a gente acaba encontrando alguns dos itens. Como que vocês fazem essa classificação? Por exemplo, tem um que é predominante, então todos têm um temperamento predominante,
e tem outros que são menores. Como que vocês fazem essa classificação? Sim, tem um temperamento que é predominante, né? E tem pessoas assim que têm só um tipo de temperamento mesmo, né? Que é o temperamento inato ali nela, raiz, e não tem nenhuma mistura com outro temperamento. E tem pessoas que têm o temperamento misto, ou seja, tem um que é predominante e algumas características de um temperamento, vamos dizer assim, secundário. Tá? Existem estudos que dizem que todos nós temos uma porcentagem de cada temperamento. Um predominante e certa porcentagem de outros temperamentos. Por exemplo, existem testes na internet que mostram qual é o seu temperamento. E eu fiz esse teste. Falei, deixa eu ver, né? Estou estudando sobre o tema, eu vou fazer o teste para ver, né? E são muitas perguntas, né? Demorou, sei lá, meia hora para terminar tudo. Mas aí lá mostra a porcentagem. Tantos por cento fleumático, tantos por cento melancólico, mas tem um predominante. E tem pessoas que a predominância é naquele e pronto. Vai mais da genética mesmo, tá? Qual a importância de conhecer o seu temperamento? Porque é o tema da noite. E o que traria de prejuízo não conhecer? O que traz de benefício conhecer o nosso temperamento? Quando a gente conhece o nosso temperamento, a gente entra numa área da psicologia que é o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se desenvolve no sentido emocional, no sentido profissional, no sentido relacional. Então, se você identifica qual é o seu temperamento, você entende aqueles seus defeitos. E aí você começa a enxergar as suas qualidades, porque aí na folha vocês viram, né? Tem os defeitos e tem as qualidades. Então, quando você enxerga as suas qualidades, você começa a tentar, né, canalizar a sua energia para essas coisas boas que você tem. Né? E aí, quando você canaliza para esses pontos positivos, você, como consequência, vai se desenvolver melhor em qualquer ambiente que você vai estar. E também, quando você reconhece os seus pontos negativos, você começa a brigar menos consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Né? Por exemplo, o meu temperamento predominante é o melancólico. E o melancólico ele tem uma tendência a deprimir-se. E quando muito nova, eu sempre me questionava muito por que eu me sentia, em alguns momentos, sem motivo algum, deprimida. E aí, quando eu estudei na faculdade os temperamentos, eu entendi. Eu falei, bom, faz parte do meu temperamento, mas enquanto eu tenho esse lado, que é o deprimir-se, eu tenho outro lado, que eu posso canalizar a minha emoção, o meu sentimento para ajudar o outro, para ouvir o outro, para estar com o outro. Né? Então, você pega aquilo que você tem de ruim, você entende e você potencializa nas suas qualidades. Você entendeu o seu temperamento, né? Aí você me conheceu. Não, estou brincando. Também. Fala um pouco, você já pontuou, né, a importância do autoconhecimento, e eu gostaria assim, que você pontuasse de forma algum caminho, porque nós ouvimos, né, muitas vezes, olha, você precisa se conhecer, você precisa saber o seu temperamento, e às vezes a gente desperta para isso e fala, não, então eu vou buscar. Por onde começar? Qual é assim, a sua opinião sobre isso? Como que as pessoas podem começar a buscar um autoconhecimento? Bom, primeira coisa é a terapia. Né? Não tem como eu, como psicóloga, mostrar um outro caminho. O primeiro caminho é a terapia. E a gente tem a visão errada da psicologia e do papel do psicólogo. O psicólogo ele não está ali para tratar somente uma pessoa que está emocionalmente fragilizada ou emocionalmente adoecida. O psicólogo ele está ali para te mostrar um caminho, para te mostrar aquilo que você tem de bom, aquilo que você precisa melhorar. Então, a terapia, você não necessariamente, nossa, eu estou com um transtorno depressivo, então eu vou para o psicólogo. Não, você não precisa chegar nesse ponto para procurar a terapia. Você pode procurar antes, porque se você se conhece,
as coisas na sua vida elas vão se destravando, elas vão, né, os caminhos vão se abrindo e o autoconhecimento faz isso, né? Então, o primeiro aspecto é a terapia. O segundo ponto que muita gente, né, reluta é você ouvir as pessoas que moram com você ou que são da sua família, né? Todos nós, né, muitas vezes já ouvimos, ai, a fulana é assim. E muitas vezes é algo negativo, né? As pessoas apontam os nossos defeitos. Mas se você pegar aquilo e refletir, né, e gerar em você uma análise, não, peraí, eu só penso em mim. Então, nossa, eu fiquei nervosa naquele momento, né, que, vamos supor, o Maurício falou que eu sou egoísta. Mas, faz uma autoanálise. Será que não tem uma verdade? Porque as pessoas que convivem com você, elas têm uma visão ao seu respeito. E, muitas vezes, condiz com a realidade. Então, você ouvir as pessoas ao seu redor, perguntar para as pessoas próximas a você, olha, fala uma qualidade minha. É difícil, né, Maurício? Fala uma qualidade minha. Uma ou 100? Tá esperto, você viu, né, Cat? Aí eu já ganhei tempo para pensar aqui, né? Inteligente, linda, né, gente? Vamos ser sinceros. Me escuta. Vou começar a chorar aqui também. Organizada. Tá bom. Tá bom? Que bom, organizada. É outra característica do melancólico, gente. É uma pessoa extremamente organizada. Então, assim, pergunte para as pessoas próximas a você. Fala uma qualidade minha. Isso vai trazer para você um senso de autoconhecimento. Mas o conhecimento do senso comum não vale só, né? Só o senso comum. Por isso, a importância de você fazer a terapia, né? Eu falo que assim, a terapia ela te liberta. Ela te traz uma visão que você nunca teve antes. E isso, às vezes a pessoa vai, ela faz 2 meses de terapia e está tudo bem. Ela voa sozinha. Porque o papel do psicólogo não é prender o paciente, é libertar. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa entender. Você vai porque você está numa situação onde você precisa se conhecer para melhorar. E é isso que a terapia faz, ela liberta. Eu vou pedir para você deixar uma frase para nós e para a gente ter nosso momento de interação com vocês, de pergunta e resposta. Então, você deixa uma frase. Deixa. Tem um estudioso da psicologia que é o Jung. E tem uma frase dele que fala muito comigo. Diz assim a frase: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, acho que a gente tem sim que sonhar, a gente tem que olhar para fora e sonhar e almejar as coisas, mas antes a gente precisa olhar para dentro e acordar. E ver aquilo que a gente precisa melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto pai, mãe, esposa, qualquer papel que a gente desenvolva. A gente tem que acordar primeiro para depois conseguir voar e sonhar. Essa é a frase. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Fico refletindo nessa frase. Pessoal, vamos então, eu vou abrir para perguntas e aí a Gabi também vai passar para vocês, né? Não sei se alguém identificou o seu temperamento. Eu vou abrir então para perguntas. Levante sua mão que o Jonatas vai levar o microfone aí para você. Mandaram uma pergunta aqui, ó. Tem algum temperamento que seja mais suscetível a ter depressão ou ansiedade? Sim, o temperamento melancólico, ele tem uma tendência ao deprimir-se, né? Então, a pessoa melancólica, ela tem, sim, uma tendência maior à depressão. Mas o que vai, vamos dizer assim, contribuir para que ela desenvolva um quadro depressivo, né, mais grave, são os fatores da personalidade, que aí entraria não só a genética, mas também o meio onde ela vive, tá? E com relação à ansiedade, os 2 primeiros temperamentos, que é o sanguíneo e o colérico, têm uma tendência maior à ansiedade. Por quê? São pessoas mais agitadas, mais ativas, de expansão. Elas expandem, elas querem
dominar. Né? Então, a pessoa que ela é mais agitada, mais expansiva, ela tem uma tendência à ansiedade, sim. Tá? Não é bem uma pergunta, mas eu quero fazer faculdade de psicologia. Alguma dica que você queira me dar para agora? Sim, qual é a sua idade? Eu tenho 13 anos, vou fazer 14 no final do ano. Isso. A primeira coisa que eu acho que vai te ajudar bastante é você ler algumas grades de faculdade. Por exemplo, assim, quais matérias você vai ter. Né? Porque a psicologia ela envolve muita leitura. Os primeiros anos tem algumas coisas relacionadas à biologia, por exemplo, tem matéria de anatomia, né? Tem matéria do desenvolvimento humano. Então, assim, lê, né? Entra lá nos sites de faculdade e digita grade de matérias do curso de psicologia. E lê e vê se você é algo que você se identifica. Né? E acho que o segundo ponto é você observar psicólogos ao seu redor e tirar dúvida, né? Que nem você fez isso agora. Então, assim, porque a psicologia ela tem inúmeras áreas. Né? Tem a psicologia clínica, que é você com o paciente, tem a psicologia social, que é o psicólogo dentro de um ambiente, né, de uma organização, né, um projeto, como a gente tem aqui. Tem o psicólogo hospitalar, que é um psicólogo que dá um apoio, um suporte dentro do hospital. Então, assim, tem inúmeras áreas da psicologia. Né? Então, acho que você tentar ler um pouquinho sobre cada uma delas, acho que seria interessante. Tá? Obrigada. E que dê certo. Boa noite. Eu queria saber se, dependendo do momento que nós estamos vivendo na nossa vida, a fase da vida que nós estamos, o nosso temperamento pode mudar, ou se ele é algo que não tem mudança nenhuma ao decorrer do tempo. Ele é imutável, né? Ele não muda. Mas o que pode acontecer? Aquele momento que você está vivendo na vida, ele pode sim interferir. Tá? Ele pode fazer com que aquele, talvez, temperamento secundário se manifeste. Né? Entre numa... dê né? Um destaque maior, dependendo daquela fase da vida que você está. Mas tem, sim, tem uma variação dependendo do que você vive. Tá? Antes de, se tiver mais alguém querendo perguntar, vou pedir só para você pontuar em relação à área profissional, ao trabalho. Né? Muitas pessoas, às vezes, frustradas, e elas não entendem aquilo. Nossa, por que eu não consigo ficar aqui na frente desse computador? Ela fica... E entra na questão do temperamento. Até mesmo você que tem, né, interesse na psicologia, um perfil, um temperamento que seria mais... que se assemelha melhor é o melancólico, porque tem essa questão do refletir, tem essa questão do escutar. Né? Então, primeiro reconheça também o seu temperamento para que você consiga escolher o seu curso futuramente. Tá? Mas tem, por exemplo, coléricos e sanguíneos, eles são líderes. Eles precisam estar à frente, né, de algo. Né? Ou de grandes empresas, ou tendo o próprio negócio. Tá? Por exemplo, não adianta um fleumático querer ter uma empresa sozinho. Ele precisa ter alguém junto para potencializar e crescer. Porque o fleumático, por exemplo, ele tem uma tendência a desistir. Então, se ele cria a própria empresa, sozinho, sem um sócio, sem alguém ali dando suporte, ele vai desistir no meio do caminho. Né? Então, assim, entender que o colérico, o sanguíneo, ele tem mais essa tendência à liderança. O melancólico, mais essa questão de escuta, mais voltado para a parte artística. E o fleumático, ele é uma pessoa que os estudiosos falam que ele tem uma tendência maior a querer uma rotina, querer ficar mais em frente a um computador, a querer mais reuniões, coisas com horário programado. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que cumprir, não tem como ele desistir no meio do caminho. Tá? Que você é melancólica, no Sim. caso. Eu olhando para você, eu não vejo nenhum desses que está dentro do círculo. Nenhum, absolutamente nenhum. Você tem todas as características que estão fora. Uhum. Aí a minha pergunta é isso. Ó. Você trabalhou o seu comportamento para predominar o lado de fora? Sim. E aí? Eu fico assim, ó, quem é você, então? Eu sou a melancólica
que entendeu todos os pontos negativos e trabalhou, né? Mas assim, no dia a dia, né, o Maurício pode dizer melhor. Tem momentos que sim, eu sou mal-humorada. Entendi. Então, você tem que trabalhar o que está ali dentro do Isso. círculo, por isso que você tem que olhar para dentro de você, pra você Isso, para você. reconhecer. Isso, porque quando a gente reconhece, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa colérica, impaciente, intolerante, A vaidoso, Sofia diz que sou eu essa. autossuficiente. Se você reconhece, já vem uma luz na sua mente. Entendi. Então, você começa no seu dia a dia a perceber, nossa, aqui eu fui... Olha só, eu Entendi. fui impaciente, realmente. Então, eu preciso melhorar esse lado. E aí, você começa a trabalhar isso no seu dia a dia. Aí você concilia os dois lados sem deixar de ser você. Isso, exatamente. Aham. E lógico, né? Nós somos seres humanos, vai ter momentos da vida que você não vai conseguir. Que vai aflorar o lado de dentro aqui do Exatamente, círculo, né? sim. Tá Sim. bom, obrigada. Uma pergunta. Eu posso ter outro temperamento, além, passando da vida, sabe? Quero pegar esse tipo de temperamento. Eu posso ter? Ou Não, não pode, porque você nasce com temperamento. Tá? Tá na sua genética, no seu DNA, tá no seu sangue, vamos dizer assim. Então, não tem como você falar assim, hoje eu quero ser sanguínea. Não, aí você vai ter que tratar mais questões mais profundas, né? De personalidade mesmo. Aí já entra casos de adoecimento, né, emocional. Porque tem pessoas que têm dupla personalidade, que têm transtornos de personalidade, que não conseguem ter uma constância, né? Aí é uma confusão mesmo, mental e emocional. Tá? Mas você nasceu com temperamento e vai ficar com ele, Jonatas. Oi, boa noite. Oi. Gabi, aproveitando que você falou que é genético, tem alguma coisa hereditária relacionada ao temperamento ou não? Tem. Geralmente, o nosso temperamento tem muito a ver com os nossos pais. Então, por exemplo, né, eu sou melancólica, o Maurício deixa ele se definir, porque eu já defini ele. Na minha mente, ele já está definido. Então, assim, Pedro e Esther provavelmente vão ser melancólicos ou o temperamento do Maurício, né? Então, tem um fator de pai e mãe hereditário, tá? E assim, gente, eu estava preparando, né? O psicólogo não pode fazer isso, mas internamente foi mais forte do que eu começar a olhar e falar, gente, meu pai é esse. O Maurício é esse. Olha só. Desculpa. Meu pai que chegou atrasado, Sim, ele é o quê? ele é sanguíneo. Pelo atraso. Ele é sanguíneo, porque o sanguíneo é totalmente desatento, então não tem como dizer que ele não é sanguíneo. Mas isso é importante até no papel do psicólogo, gente. O psicólogo, quando ele entende o temperamento do paciente, ele faz uma trilha, né, de como trabalhar com esse paciente de acordo com o temperamento. Tá? Então, isso faz parte da análise do psicólogo. Se eu sei o temperamento do meu paciente, como consequência, eu vou traçar um tratamento que seja o mais adequado para ele. Tá? Boa noite, Gabi. Boa noite. Foi falado já que tem o predominante. Sim. Né? Só queria saber se tem como o secundário ser bem próximo. Tem. Porque eu, por exemplo, eu vejo vários dos quatro, assim, tanto negativo quanto positivo. Então, eu queria saber qual a proximidade assim, que pode acontecer. Talvez você tenha a porcentagem, vamos supor, 25% de cada. Existe isso, tá? Existe. Mas deve ter, se você analisar melhor, deve ter algo que ainda dá um destaquezinho, né? Algum deles deve ter um pontinho a mais aí no seu dia a dia. E, gente, esse é só um esboço, né? Quem tiver mais curiosidade, entra na internet, tem textos bem curtos, né? E que explicam melhor, né, os temperamentos, os pontos fortes e os pontos, vamos dizer assim, que são a trabalhar, a melhorar, mas existe essa possibilidade, né? Os estudiosos dizem que tem pessoas que têm a porcentagem igual para cada temperamento, tem pessoas que têm um único temperamento e tem pessoas que têm temperamento misto, né? Que é um e o outro, tá?
Como que eu descubro qual que é meu temperamento? Você vai ter que fazer essa autoanálise aqui, Jonatas. Olhar, né, esses pontos negativos, né, e pontos positivos e ver qual que você se adequa melhor. Tá? Se você é uma pessoa que tem uma tendência maior a deprimir-se, então acende uma luzinha para o melancólico. Se não, eu sou uma pessoa mais tranquila, que não quero causar briga, então vamos pensar mais no fleumático. Né? Então, assim, pensar mais por esse lado. Ele não descobriu porque ele quer que eu falo para ele. Não, é porque ele entregou o papel para todos e ficou sem, coitado. Eu peguei a dele, ele quer que eu falo qual é o temperamento dele. Não, Jonatas, essa tarefa é sua. Pode ser. Tem mais alguém querendo perguntar? Nós já estamos aí chegando ao final. Se alguém quiser perguntar, pode ir. A última pergunta aí para a gente finalizar. É até interessante, né? Você até falou da questão dos sócios, né? Uma pessoa que tem um temperamento que ela vai desistir de forma mais rápida, né? Já é dela. E ela faz sociedade com outra que também desiste e não vai dar certo. Fadado ao fracasso. Isso é interessante em todas as áreas, né? Até no nosso trabalho, até ministerialmente falando. Se a gente reconhecesse, às vezes a gente convida pessoas para participarem de certas atividades que não é o perfil da pessoa, né? Não faz parte do temperamento dela. E até fazer uma análise, né, com quem a gente trabalha. Muitas vezes a gente recebe, e aí vem lá, olha, ótimo em lidar com pessoas, líder, atencioso, paciente, e ali, no mesmo dia, você fala, uai, cadê? Então, assim, fazer uma análise realmente vai potencializar os resultados aí em todas as áreas, né, em todos os cenários. Sim. Mais alguém tem alguma pergunta ou podemos encerrar? Pode perguntar. Pode ser mais de uma, gente. Não tem problema. Eu queria saber, tipo assim, em relação à questão, tipo assim, da pessoa, ela começa a andar com um determinado grupo de pessoas. Sim. Ela pode pegar essas características aqui com o tempo? Não. De outra pessoa, porque igual a pessoa às vezes ela tipo assim, não gosta de suco de laranja, mas ela começa a andar com a galera que só toma suco de laranja. Daqui a pouco ela está tomando suco também, entendeu? Sim, mas aí é algo mais voltado para o comportamento e convívio, né? Mas o que acontece? Vamos supor, você é casado, você tem um temperamento, a sua esposa tem outro. Só que no dia a dia vocês começam a criar hábitos em comum. Mas o hábito, ele não muda o seu temperamento. O seu temperamento vai continuar aquele. O que vai acontecer é que você vai criar uma rotina ali com ela, né? E junto ali tá os dois temperamentos, tá? Mas não tem como, o temperamento ele não muda, tá no sangue, não muda, tá? Ele muda nessa questão de você pegar aquilo que é negativo, entender e canalizar para o positivo, tá? E aí, só uma observação, os estudos também mostram que o temperamento ele começa a se manifestar no final da primeira infância. O que é a primeira infância? Do 0 até os 3 anos. Tá? Então, crianças a partir de 3 anos elas já começam a manifestar o temperamento. Tá? E aí é muito bacana essa parte mais voltada para a criança, porque tem até a maneira de você brincar. Os perfis de temperamentos, né? O temperamento sanguíneo. Qual a melhor forma de brincar com ele? Qual a melhor forma de agir, tá? Então, assim, tem muitos estudos, gente, sobre temperamentos, né? Que aí vai se aprofundando cada vez mais. Certo, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradeço a Gabriela, minha esposa, pela disposição, pela alegria. Vamos dar uma salva de palmas mais uma vez. Eu que agradeço a todos, né, que estão aqui, dispuseram de um tempo para
para me ouvir, né, um pouco e aprender, né? Acho que isso é o principal. O objetivo do Connect é esse, é trazer conhecimento na vida, né, das pessoas. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada.